Pai Graça, eu gostaria de contar um sonho que eu tive em 2005, mais ou menos. E esse sonho eu guardei para mim, até escrevi num caderno para não esquecer, nunca, mas nem preciso olhar no caderno porque eu nunca me esqueci desse sonho. Ele está nítido na minha memória e eu queria passar para todos vocês. Só que eu gostaria de antes ler uma palavra na Bíblia que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Ou seja, o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todo inimigo, a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Bem, eu só quis ler esse versículo, porque eu senti de ler esse versículo, mas eu queria falar sobre um sonho, e hoje de manhã eu acordei e, não sei, veio no meu coração, eu senti uma necessidade muito grande de contar esse sonho. Em 2005, eu tive um sonho do seguinte: eu estava na casa da minha mãe, que ela mora no litoral, e eu vim da casa dela, estava vindo para minha casa de ônibus. Eu peguei o ônibus, eu e meu filho, na época, o meu filho tinha 5 anos, né? Hoje ele já está com 16, mais ou menos. O sonho foi entre 2004 e 2005, mais ou menos. E eu estava vindo com o meu filho no ônibus, sentado. Ele estava sentado na janela, eu do lado do corredor. E quando nós íamos vindo, era final da tarde. E quando a gente vem da casa da minha mãe, a gente passa pela BR-101. E a gente enxerga uma parte, enxerga um mar. Tem umas montanhas. E eu olhei para fora e vi uma lua linda, muito grande, e ela estava alaranjada, puxando para um vermelho. E ela foi ficando cada vez mais vermelha. E o meu coração começou a disparar, eu comecei a ficar nervosa, preocupada, eu senti um mal-estar, alguma coisa me dizia no meu coração que aquilo não estava certo. E as pessoas do ônibus começaram a tudo sair do seu lugar e ir para o lado que eu estava, do lado da minha janela, para olhar aquela lua. Porque ela chamava atenção, era muito, muito bonita e muito estranha também. E de repente, todos os ônibus que estavam na BR, carro de passageiros, começaram a parar no acostamento. E começaram as pessoas a descer, sabe? Todo o trânsito parou, as pessoas começaram a descer dos ônibus, dos carros de passeio. E olhar aquela lua de tanto, assim, como ela chamou a atenção, da forma que ela chamou a atenção. E quando as pessoas desceram, eu desci com meu filho, mas o meu coração estava muito perturbado, porque
Na realidade, eu nasci numa igreja evangélica e aos 16 anos, eu parei de ir na igreja, assim, não fui mais, simplesmente larguei a igreja e passaram-se anos e anos. No caso, quando eu sonhei, eu tinha acho que uns 37 anos, não, uns 35 anos, eu acho. E eu ouvia falar que quando Jesus fosse voltar, o sol se tornaria, né, escureceria e a luz se tornaria em cor de sangue. Só que eu nem me lembrava mais disso, porque tinha passado muitos anos. Porém, no meu sonho, aquilo era um sinal muito forte. E eu sabia, e eu via que as pessoas, ninguém estava entendendo nada, e eu sabia que era só eu que sabia, e eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem desabafar e dizer, olha, isso está na Bíblia, porque as pessoas não sabiam do que se tratava. E eu desci do ônibus também, como as outras pessoas, e desci com meu filho, e fiquei no meio daquela multidão de pessoas, no meio da estrada, da BR, olhando, né, para o lado do mar, no caso, olhando para o leste. E quando eu olho para o céu, eu vi uma coisa muito estranha. Eu não sei se as pessoas estavam vendo também, mas era muito estranho. Eu via um barco muito, assim, não vou dizer que é um barco enorme, mas era um barco grande. Era um barco grande, feito de madeira, todo de tábuas estreitinhas, e ele flutuava no ar. Ele estava no céu, na altura das nuvens, aquele barco. Na realidade, eu vi era o fundo do barco, né? Porque olhando de baixo para cima, a gente vê o fundo do barco. E aquele barco, ele tinha uma corrente, como se fosse aquela corrente que segura a âncora. E aquela corrente da âncora, ela tinha como se fosse um gancho, uma espécie de âncora, alguma coisa na ponta da corrente, mas não alcançava onde as pessoas estavam. Estava muito acima de nós, onde a corrente ficava, né? Ficava uns 100 metros acima da nossa cabeça. Ninguém alcançava para se segurar naquela corrente, ou se precisasse. E eu achei muito estranho, porque eu nunca ouvi na minha vida falar em barco flutuar no céu, né? Nunca tinha visto falar nisso. E daí aquele barco ficava assim em direção à lua, assim ao longo, ficava mais na altura da cabeça, né? A lua estava, como estava anoitecendo, ela ainda estava baixa, vindo atrás das montanhas, né? Por causa que eu moro no litoral, mas na frente do mar tem a ilha de Florianópolis. E no caso eu vi aquele barco, e nisso eu olhei para frente, para o norte, que quem vem do sul para o norte, na BR, eu olhei para o norte, eu vi algumas nuvens se aproximando, e aquelas nuvens, elas eram diferentes. Eu via através das nuvens, como se elas tivessem janelas, como se elas tivessem vidro. Eu via através daquelas nuvens, não que elas fossem transparentes, mas uma parte me enxergava, como se fosse uma janela, uma parte aberta no meio da nuvem, e eu enxergava seres celestiais dentro da nuvem. Cada nuvem tinha um ser celestial. E quando eu observei, eu acho que as pessoas não estavam vendo isso, elas estavam vendo o barco, mas não aquelas nuvens. Aquilo era eu que enxergava.
E eu estava segurando a mão do meu filho, e meu coração tremeu, eu tremi nas bases, eu fiquei apavorada. Eu disse, meu Deus, Jesus está voltando. E agora o que vai ser de mim? Eu não estou pronta para subir. E bateu uma tristeza enorme no meu coração, porque eu vi as pessoas subindo, eu vi algumas pessoas, poucas pessoas subindo, mas as pessoas que estavam subindo, elas estavam com roupas antigas, roupas, sabe, naquele estilo de 1500, de 1800, sabe, roupas bem estilo antigo, aquelas. Eu vi uma mulher subindo com aquelas roupas estilo que usa espartilho, sabe, aqueles vestidos longos, roupas simples, mas eram roupas antigas, e eu pude ver que eram pessoas que estavam mortas, que tinham morrido. Mas eu vi muito poucas pessoas, eu vi algumas só. E uma subiu com uma criança, segurando pela mão, para uma dessas nuvens, e o ser celestial recebeu ela dentro da nuvem. E uma outra nuvem, que estava do outro lado, subiu outra pessoa também com uma roupa antiga. E eu, no sonho, sabia e me lembrei que a Bíblia diz que os mortos ressuscitariam primeiro, né? E naquele tempo, tudo ali era como se estivesse em câmera lenta. Eu vi ele subir e o meu coração se apertou, e eu pensei, falava no meu coração, eu dizia, meu Deus, agora é a hora dos vivos subirem, os que estão prontos. E eu olhava para o meu filho e eu sabia que ele ia desaparecer da minha mão a qualquer minuto, porque ele era uma criança, ele era puro de coração, e eu sabia que ele ia subir. E a sensação de perder o meu filho, de eu ficar, foi terrível, foi terrível. E eu pensava, mas cadê Jesus? Fala que Jesus vem nas nuvens. Eu vi as nuvens, vi os seres celestiais, mas entre essas nuvens eu via um ponto brilhante, como se fosse uma estrela, e ela foi se aproximando, e eu não vi Jesus no sonho. Eu via aquela estrela se aproximando cada vez mais, cada vez mais. Ela vinha de muito longe e foi aumentando de tamanho. E quando eu vi mesmo que era Jesus que estava voltando, eu senti como se aquele chão da BR, aquele asfalto, esquentasse. Ele começou a esquentar, e eu comecei a sentir um calor subindo pelos meus pés. E eu fui sentindo, aquecendo, que nem um sol ao meio-dia que vai esquentando muito forte, mas veio de baixo para cima. E eu fiquei apavorada, e tudo estava escuro. Eu só via aquela luz brilhante. E a sensação que eu ia perder meu filho para sempre. E acordei nessa hora. Acordei desesperada, chorando. Me ajoelhei e comecei a orar, pedir para Deus misericórdia. E o meu filho estudava nessa época, eu fui levar ele na escola no período da tarde. E eu lembro que eu fui para a escola a pé e voltei. Eu não me lembro nem do trajeto que eu fiz, eu só pensava nesse sonho, a angústia que eu senti. É uma angústia indescritível, não dá para falar o que é. É uma sensação, não é nem de morte, é alguma coisa como além da morte. A morte a gente ainda pensa, sonha, acha que vai ter uma vida depois da morte, mas ali não, ali era como se tudo tivesse perdido. Acabou-se, nunca mais. Foi indescritível, não dá para falar. E eu senti no meu coração de contar esse sonho 10 anos depois. É a primeira vez que eu estou contando esse sonho assim. Eu já contei para minha família, mas nunca além da minha família. E eu senti hoje de contar esse sonho. E para encerrar, eu queria ler uma outra palavra que está na Bíblia, em Mateus 24.
e capítulo... Só um minuto. Mateus 24. Capítulo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu só queria deixar um relato seguinte. Na hora que eu tive meu sonho, tudo fechava, menos o barco. Na história, o barco não fechava. Eu não entendia por que aquele barco estava no céu. E eu contei o sonho lá na casa da minha mãe, e a minha tia disse assim: mas tu nunca leu na Bíblia que fala sobre que a vinda de Jesus seria como nos dias de Noé? E que referente até esse versículo. E quando ela falou isso para mim, eu levei um susto muito grande, porque o sonho fechou. Para mim o sonho fechou. Aquele barco revelava para mim exatamente esse versículo que eu li, que seria como nos dias de Noé. Aquele barco simbolizava a arca, o socorro de Deus buscando os seus escolhidos. E então era isso. Eu queria deixar esse sonho relatado em nome de Jesus. Se tocou no coração de alguém, espero que tenha tocado, para despertar as pessoas. Naquela época, eu fiquei muito mexida, mas depois passaram-se os anos e eu não me reconciliei com Deus. Agora, uns 2 anos atrás, eu tenho buscado a Deus, tenho sentido no meu coração, mas o sonho sempre esteve presente na minha memória, nunca esqueci, nitidamente. E esse é o relato que eu queria deixar, em nome de